Boa noite, pessoal. Graça e paz. Espero que todos tenham passado um excelente feriado. Agora acabou a moleza. Vamos voltar com a aula de hoje. Amém. Eu gostaria de começar com uma oração. Ó Deus Pai, eu te louvo e te agradeço por essa noite, por cada família, por cada pessoa aqui representada nessa aula. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que teu Santo Espírito fale a todos os corações nessa noite. Pai, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados. Quebre as cadeias, quebre os grilhões que impeçam o teu agir nessa noite. Que todos sejam edificados pelo poder da tua palavra, pelo poder do ensino da tua palavra. É em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém, queridos. Na aula de hoje nós daremos continuidade sobre sobre a doutrina dos batismos. Na última aula nós falamos sobre o batismo nas águas. Nesta aula nós falaremos sobre o batismo no Espírito Santo e no batismo do fogo. Tudo isso uma doutrina fundamental, importante para as nossas vidas. Se você tem buscado algo do Senhor, se você quer algo grande de Deus, entenda isso, tudo que nós estamos falando na aula passada e nesta aula, e busque incansavelmente, porque Deus fará grandes coisas. Deus fará grandes coisas na vida daquelas pessoas que passarem por esse processo. É o que Deus tem para nós, é uma doutrina-chave fundamental para a vida dos filhos de Deus. Amém? Então, nós, mais uma vez, acompanharemos os ensinamentos do pastor Chore, do meu pastor, do pastor da minha esposa e de muitas pessoas, talvez que estejam aqui, talvez ainda você não conheça ele. Eu te convido a um dia estar conosco na nossa igreja para você ser edificado. Amém? Então, fique de olho na tela, preste atenção e vamos juntos durante esses ensinamentos. Depois eu volto com a conclusão desta aula. Amém? Batismo no Espírito Santo. Depois de 50 dias teve o batismo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, só para você saber o Espírito Santo, qual a importância dele. No Antigo Testamento, você vai ver na Bíblia, que no Antigo Testamento a atuação do Pai, que é o mais forte. E no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, que chama Evangelho, é a atuação de Deus Filho, que é Jesus Cristo, atuando aqui na terra. E depois de Jesus Cristo que morreu e ressuscitou e subiu aos céus, ele diz, eu vou subir, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Hoje, Deus Pai está no céu, Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Ele enviou o Espírito Santo, Deus Espírito Santo aqui na terra, que tem o mesmo poder que Jesus Cristo. Ele diz, eu vou enviar para a igreja. O Espírito Santo vive aqui na nossa atmosfera. Ele atua no Novo Testamento. É ele a pessoa mais atuante no Novo Testamento. Tá? Por isso tem importância dele comandar a nossa vida. Enquanto Deus Pai atuava no Antigo Testamento, Deus Filho no Evangelho, hoje o Espírito Santo, que tem o comando da igreja, ele que tem que tomar as rédeas da tua vida. Tá bom? Batismo do Espírito Santo no Antigo Testamento. Puxa, teve batismo do Espírito Santo? Não, é só um tipo. Na Páscoa, vocês lembram? O povo de Israel estava desse jeito. E na Páscoa, eles se voltaram para a direção da terra prometida. É o novo nascimento. No Mar Vermelho, eles atravessaram o Mar Vermelho, é o batismo nas águas. E depois de 50 dias depois que eles saíram do Egito, eles receberam as tábuas da lei e que representa o batismo do Espírito Santo. Então, é um desenho que o Antigo Testamento mostra para você entender como que é o nosso andar com Cristo. Como que é a visão espiritual hoje, para entendermos a visão espiritual, está escrito no Antigo Testamento, para a gente entender o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi uma sombra, é como se fosse uma sombra da minha pessoa. Dava para enxergar mais ou menos. Hoje, nós podemos ver em Cristo que Ele não é a sombra, Ele é a pessoa. Né? Ele não é a sombra, Ele é a pessoa. Batismo no Espírito Santo no Novo Testamento. Eu coloquei várias passagens que citam esse termo,
do batismo do Espírito Santo, citado por João Batista, por Jesus, Pedro, Pentecoste, Paulo, citando o batismo de Paulo, citando o batismo dos gentios, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso sendo batizada também pelo Espírito Santo. Tá? São citações para você não ter dúvida que era uma prática que era comum na igreja chamada primitiva. Igreja primitiva, quando a gente cita a igreja primitiva, se refere à igreja da igreja de Atos, né, que é a igreja do Novo Testamento, no início da igreja inicial. E o primeiro sinal do batismo do Espírito Santo que aconteceu na igreja cristã, primeiro sinal, tem Atos 2, 1 a 4. Houve a festa de Pentecostes, eles falaram em novas línguas, em outras línguas. Em Coríntios, Paulo diz que ele falava em muitas línguas espirituais, né? Em Atos 10, 44, 48, diz que os gentios falavam em línguas como sinal, né? Em Atos 18, diz que a igreja de Éfeso falava em línguas como sinal. Em Atos 2, 38 diz, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, ou seja, se converta, tenha um novo nascimento, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, batismo das águas, para perdão dos pecados, está falando do batismo das águas, e depois recebereis o dom do Espírito Santo. Nós entendemos que esse presente do Espírito Santo são as línguas, como sinal que nós fomos batizados pelo Espírito Santo. Algumas igrejas creem que não seja necessário o falar em línguas, mas nós entendemos que esse dom, esse presente, né, dons espirituais, está dizendo, é um presente do Espírito Santo, são as línguas, né, que ninguém entende. Paulo falou, ninguém entende, tá? Mas é o Espírito Santo, ele ora por você, intercede por você. Amém. Quando você fala em línguas, quando você está falando em línguas, você não está entendendo. Ninguém está entendendo. É como uma criança que começa a falar mamãe e papai só fala isso, mas ela está aprendendo a falar. Assim também, quando nós temos um novo nascimento, nós temos um novo reinado. Não sei se é essa a língua que vai ser falada nos céus, eu só sei que Deus entende. Tanto que diz que o próprio Deus, que é o Espírito Santo, Ele que está em você, Ele ora por você, intercede por você. Amém. Com línguas, né, com gemidos inexprimíveis, né? Eu entendo que alguns recebam a interpretação de línguas, mas o mais importante é saber que quando você está orando, o próprio Espírito Santo está orando por você, e Ele sabe a necessidade que você tem. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar direito, não sabemos pedir o que convém, às vezes pedimos coisas erradas, mas quando a gente ora em línguas, a gente sabe que Deus sabe o que você precisa. É essencial. E diz também que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, ele cresce. Uma pessoa que ora em línguas cresce espiritualmente, e se não falar em línguas, não cresce espiritualmente. Pode crescer intelectualmente, pode crescer religiosamente, que não é um bom sinal, mas precisamos crescer o quê? Espiritualmente. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, cresce. É Paulo que diz, tá bom? É a importância. Você sabe que o mesmo Espírito Santo que falava e pairava sobre as águas em Gênesis, pairava, ou seja, criava. Quando você chocava, em outra tradução em hebraico, diz que o Espírito Santo, quando ele está chocando, é como se você estivesse falando em línguas, ele está chocando a palavra, e a palavra vai gerar vida. O mesmo Deus que criou do nada, Ele é o mesmo Deus que está em você. E quando você fala em línguas, Amém, Ele está criando algo do nada, né? Diz que Ele abre rios no deserto, caminhos no ermo, alguma coisa assim. Ele é um Deus que cria do nada, sempre foi assim. É o Espírito Santo que estava em Gênesis, é esse mesmo Espírito que entra em você. E quando você fala em línguas, sobrenaturalmente, Ele está criando algum milagre dentro da vida. Aquilo que pode atingir tua família, sem dúvida. Ele pode estar gerando uma cura, sem dúvida. Ele pode estar tocando na tua vida ministerial, sem dúvida.
né? Ele deve estar fazendo milagres através de você, sem dúvida. Alguma coisa Deus está fazendo, tá bom? Essencial para uma vida cristã. Só que o falar em línguas não é tudo, é o primeiro passo somente. Como recebemos? Primeiro precisamos ter um novo nascimento, temos que ter saído do Egito. Você tem que estar atravessado o Mar Vermelho, batizado nas águas e se integrar, fazer parte de uma igreja. Tá? Você tem que estar debaixo da cobertura de uma igreja. Terceiro, aí sim, o batismo do Espírito Santo. Tá? Diz assim, puxa, vocês que sendo maus, os pais sendo maus, nunca, se o filho pedir um pão, ele nunca vai dar uma pedra, alguma coisa assim. Né? Se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Lógico que não. E se pedir um peixe, vai dar uma serpente? Lógico que não. Assim é teu Deus. Ou seja, se você, sendo mau, está falando para os pais, tá? Sabeis dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então você diz, eu quero ser cheio do Espírito Santo. É questão de pedir. Amém. Quem vai receber? Aos que pedirem. De coração pedirem. Mas eu já não recebi o Espírito Santo quando aceitei Jesus? Sim, já recebi o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entra em você, em João diz que o próprio Espírito Santo, ele constrói uma fonte no teu interior. E essa fonte, depois de alguns dias, jorra rios de águas vivas do teu interior. Isso representa o batismo do Espírito Santo que você necessita, tá bom? Eu fiz vários copos, é um copo d'água, representa você. Essa explicação Quando muito você legal, pessoal. entrega a sua vida a Jesus Cristo, você é um copo que o Espírito Santo começa a entrar em você, você recebe um pouco do Espírito Santo. No batismo das águas você recebe um pouco mais. No batismo do Espírito você recebe as línguas. Vai enchendo a tua vida do Espírito Santo. Mas não é tudo. Depois tem um processo de aprendizado. A gente está fazendo curso de obreiros juntos. Deus está tratando com sua vida. Deus está tirando os nossos pecados. Deus está tratando o teu orgulho. Deus está tratando os teus vícios. Deus está lavando e restaurando o teu casamento. É assim que o Espírito Santo vai. Ele vai enchendo o Espírito Santo no teu casamento. O Espírito Santo vai enchendo a tua vida profissional. O Espírito Santo vai enchendo o teu gênio. Às vezes nós temos gênio ruim, gente. E temos que ser tratados com isso. O gênio ruim tem que ser trocado. Tem que esvaziar o copo de gênio ruim e colocar as motivações do Espírito Santo. Temos que ser cheios do Espírito Santo. É um processo. As línguas é o início. É essencial, sem dúvida. O Espírito Santo, quando você ora em línguas, o Espírito Santo está tratando com o teu gênio. O Espírito Santo está tratando na tua vida, ele está mexendo na tua família, está convencendo as pessoas do pecado na tua casa, está convencendo o pecado da tua própria vida. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem Atos 2:4. Está sendo cheio do Espírito Santo, eu citei, é falar em novas línguas, você começa a curar os doentes, você começa a pregar a palavra com poder. Puxa, eu queria pregar com poder a palavra de Deus, sim, conforme na medida que você vai sendo cheio do Espírito Santo, a Bíblia vai fazer efeito na tua vida. De uma letra, ela vai se transformar a vida, você vai se tornar, não, a palavra de Deus não vai ficar só na tua cabeça, ela vai descer no teu coração, e vai sair pelo Espírito Santo, vai sair poder da tua boca, né? Vai ser diferente. Não vai sair conhecimento, vai ser poder de Deus. E amor à igreja, vai ter uma vida santificada, transformada. Haverá o crescimento, sim, da igreja, vidas sendo salvas, amor à palavra. Esse é o processo de uma pessoa que está sendo cheia do Espírito Santo, de uma igreja que está sendo cheia do Espírito Santo, cada vez mais limpa. O copo cada vez mais limpo, para que o Espírito Santo possa encher. Não um copo sujo, um copo limpo. Batismo do fogo. Não sei se vocês estão vendo o desenho aí, é que é o ouro que está sendo jogado um maçarico, que diz? É alguma coisa assim. O fogo, que está purificando o metal. Algumas referências sobre o fogo. Porque quando diz fogo, o que a Bíblia diz? Eu citei alguns versículos. Porque é a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que
que perece e é provada pelo fogo. Se acha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, é citar no Novo Testamento. Porém, Jó 23:10, porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como o ouro. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais perto, porque está longe aí. Desculpa, gente. Não fica estressado, não. Estou chegando. Cheguei. Zacarias 13:9. E farei passar essa terceira parte pelo fogo e purificarei. Então, ela tinha uma conotação de purificação. Tá? O fogo tem uma conotação de purificação no Antigo Testamento. Assentar-se-á com fundidor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata. Então o Senhor trará pau. Então, quer dizer, tinha uma conotação de purificação. O batismo do fogo, então você pensa, fogo tem um sentido de purificação. Fogo, ela queima. Se for madeira, a madeira vira pó. Né? Se passar fogo no ouro, não, ela purifica. Ela tem um outro efeito. O metal, ela resiste ao fogo. Ela não é igual à madeira, não, que vira pó. Tá? Fogo significa também como julgamento final. Tem uma passagem que diz que um dia, Jesus citou, né, o machado já está... João Batista que falou, o machado já está à porta, à raiz da árvore, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Você vê? Fruto também tem uma conotação de vida sendo salvas através de mim e de você. Nós vamos prestar contas e queremos trazer vidas diante do Senhor. Frutos é o caráter transformado também, mas também Ele espera de nós que nós cresçamos ministerialmente, porque você é filho de Deus, você é um sacerdote de Deus. Pode ser que esteja na igreja há muito tempo, mas é hora. Deus está dizendo, é agora, filho, é agora, eu vou te fazer crescer. Deus vai surpreender. Muita gente que você não imagina vai manifestar o Espírito Santo e muita gente vai avançar. Surpreendentemente, muitos vão crescer. Repentinamente, aquele que você menos espera vai avançar. Isso vai acontecer com o corpo de muitos que são todos os filhos de Deus nesses dias vão crescer. Não se ache pequeno, tá? Porque senão quando Deus te usar, você vai saber que é Deus quem está te usando e não vai ser para a tua glória, não vai ser para você se engrandecer. Você foi chamado para engrandecer o nome de Jesus. Mateus 13:12. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha como com fogo, que nunca se apagará. Palha ou madeira representa carnalidade. E ouro representa divindade. Eu botei uma figura do Antigo Testamento, que é um tabernáculo, uma peça do tabernáculo. Ele era feito tudo de madeira, como eu e você temos carnalidade. E tabernáculo no Novo Testamento é chamado de você e eu, somos o tabernáculo de Deus, somos o templo de Deus. E somos de madeira, mas quando nós entregamos nossa vida a Jesus, quando somos cheios do Espírito Santo, Ele nos reveste de ouro, Ele nos reveste do Espírito Santo. Ouro representa o Espírito Santo nos revestindo de poder, representa Deus te revestindo. Então, nós precisamos do quê? Não importa como você seja, eu ou você, a madeira, pode ser dura que for. O importante é sermos cheios do Espírito Santo. Por quê? Quando vier o julgamento de Deus, que será pelo fogo, você não vai virar pó. Por quê? Porque você está revestido com ouro. Tá? Diz assim, revista a de ouro por dentro e por fora. Está falando do templo de Deus, desse objeto que é do templo de Deus. Um dos objetos é a arca. Tá?
E se alguém nesse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia se declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Um dia Deus vai julgar, vai passar pelo fogo. Aquele que for madeira vai sumir. Mas Deus sabe que aquele que está revestido com pedras preciosas, com ouro, coisas preciosas são do reino de Deus, é o Espírito Santo te enchendo, tá bom? É essencial estarmos cheios do Espírito Santo, é prioridade para nós, tá bom? Exemplos do batismo do fogo. Eu vou citar alguns exemplos sem entender o que é esse batismo do fogo. O batismo do Espírito Santo é simples, começa com estar cheio do Espírito Santo e começar a falar em novas línguas. Alguns dizem que é anjos angelicais, alguns dizem que é anjos, línguas do céu. Eu não sei te dizer, ninguém entende, não. Mas são línguas chamadas, no Novo Testamento é chamado de línguas estranhas, que ninguém entende. Em Gênesis 22, 1 e 2, eu vou falar sobre o batismo do fogo, alguns exemplos. Uma vez Deus cobrou uma prova de fogo para Abraão. Ele pediu seu filho como sacrifício. É chamado de teste de Abraão. Um dia Deus pediu uma bênção que Abraão tinha, que era seu filho para sacrifício. Sabe o que ele fez? Deus estava só esperando a atitude de Abraão. Era um teste. Era um teste. Falou, Abraão, eu quero teu filho. Sabe o que ele fez? Para já. Nem falou. Ele já acordou de madrugada e disse, Deus proverá, mas eu vou obedecer. Ele não questionava a Deus. Deus pediu uma coisa inusitada e doida. Deus pediu uma coisa absurda. Mas mesmo assim, Abraão disse, eu confio em ti. É uma prova de fé. Eu confio em ti. Eu não sei se hoje muita gente pode ter bênçãos. E se Deus te pedisse alguma coisa, qual seria a tua resposta? Às vezes Deus pode te testar como Abraão foi testado, tá bom? Eu falei sobre Israel. Israel foi treinar no curso de obreiro 1 ano lá. E no dia que Deus falou assim, povo de Israel, vamos lá que eu vou na frente. Era um teste. Eles viram que, eles falam, puxa, eles viram os inimigos. Eles pensaram, é muita dificuldade. Eu não vou. Foi um teste de fogo que eu estou dando exemplo negativo de um povo que disse, eu não quero. Eu não quero ir para frente. Eu quero ficar do jeito que eu estou. Deus vai ter um povo agora, uma igreja, que não vai ter medo. E vai ser uma igreja que vai conquistar e vai dizer ao teu Deus. Aliás, é bom cada um estar em casa, porque a gente não vai no céu por carona, tá? Deus quer que cada um fique na sua casa para testar a fé individual de cada um e conhecer a voz do teu bom pastor, que é Jesus, não sou eu. Eu não sou teu bom pastor, Jesus é teu bom pastor. Eu talvez seja uma vara, talvez seja um pitbull para proteger o rebanho. Não, pitbull não. Pitbull não protege. Fiquei sabendo hoje que pitbull massacra as ovelhas. Tem um campo apropriado para proteger o rebanho. Mas o bom pastor é Jesus Cristo, tá? Você precisa ouvir dele. E talvez ele peça coisas para você. Eu estou dando um exemplo de alguém que recuou e não aceitou o batismo do fogo. Tá? Em Mateus 20, Jesus falou para os seus discípulos. Falou para 2. O batismo que eu vou passar, ele ia ser crucificado na cruz. O batismo de fogo de Jesus foi no Getsemane. E ele iria morrer numa cruz. Qual que é o batismo de fogo de Jesus? É a cruz. Jesus falou assim, vocês vão passar pelo batismo que eu vou passar também. Não que os discípulos fossem crucificados também, mas em algum grau eles iriam ser batizados no batismo do fogo. Cada um tem um tipo de batismo do fogo. Jesus teve o seu, né? Em Lucas 22, 42 a 45, Jesus no Getsemane e cruz. Em Mateus 10, 37, 38 diz que cada um tem a sua cruz. Não conforme a cruz de Jesus, que era muito, muito pesado, né?
mas cada um também vai ter a sua cruz ou vai ter o seu batismo no fogo, tá bom? Aquele que não carregar a sua cruz não pode ser o discípulo de Jesus. Eu botei alguns sinônimos sobre o batismo do fogo. Pode ser o teste de Deus é tudo, ou você vai continuar, ou eu vou continuar fazendo o que eu quero, e muitas vezes eu vou fazer aquilo que o diabo quer. É mais fácil e agradável obedecer ao diabo do que a Deus. O diabo deixa fazer tudo, Deus tem outra direção. É muito mais... o diabo é marqueteiro. É mais fácil segui-lo. E o batismo do fogo é quando você diz, eu vou te obedecer em tudo, em tudo. Outro termo, entregar o seu Isaac. Também tem outro termo, dizendo, é o período que você vai começar a conquistar. Lembra de Israel? Israel, vamos conquistar? O que o povo de Israel diz? Estou com medo, eu vou voltar para trás. É do batismo do fogo deles. Carregar a cruz, negar-se a si mesmo, é a cruz, é o batismo do fogo. Em 1 João diz que é o batismo de sangue. Em Hebreus 12, 14 diz, sem santificação, sem batismo do fogo, ninguém chega na terra prometida, ninguém vai ver a Deus. Tá? Essencial sim, batismo das águas é tranquilo, hein, gente? Batismo do Espírito Santo também é tranquilo. Mas a chave de tudo e algo mais importante é o batismo do fogo, tá? Que vem depois do batismo do Espírito e das águas. Na época primitiva, na igreja no começo, eles batizavam nas águas, no Espírito e no fogo no mesmo dia. Por quê? Quem era batizado nas águas naquela época estava sujeito a ser morto. Então eles sabiam que se eu fosse batizado nas águas, provavelmente eu seria perseguido. Então as coisas eram muito rápidas. Ou a pessoa queria seguir Jesus ou não queria. Era tudo ou nada. Né? Então era uma prova de fogo o quê? Ser batizado. Então eles eram batizados nas águas naquela época, levantavam, cheios do Espírito Santo, e eles declaravam, eu dou a vida por Cristo. Tanto era a decisão deles. Hoje em dia, as igrejas ficaram mais frágeis e mais fracas, claro. E por isso que eu creio que Deus vai ter uma geração, nos últimos dias, de uma igreja cada vez mais forte. Deus vai ter, independente que alguns queiram ou não, Ele vai ter. Eu botei um rapaz aí com sinal de largada, porque estamos na largada final, estamos no período de conquistas. Deus tem falado muito de conquistas. Né? E não tenha medo. Mas tem muita dificuldade? Acho que não vai dar, não. Dá sim. Tá? Deus vai ter um povo que não vai ter medo. Tem mais 2 minutos. Aí você diz, batismo nas águas, tranquilo, entendi. Batismo do Espírito. Preciso falar em línguas? Sim, é o início. Não a tudo, o início. Mas o batismo do fogo? Uma dúvida, né? Sabe o que eu peço? Deus, me batiza. Não precisa pedir nada, não. Ele vem. Eu vou falar sobre como que foi o batismo de fogo de Jesus. Você pode fazer até essa mesma oração de coração. Deus sabe se vai ser verdade ou não. Talvez Deus te peça algum dia, ou está pedindo hoje, eu não sei. Mas a oração que eu creio que seja exemplo para nós. É uma referência do batismo do fogo. Meu Pai, Jesus falou assim, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Você falaria isso de coração? Algo que pode te custar. Aí você vai dizer,
Você chegou a Abraão, ele nem pensou. Ele não pensou, não. Ele confiou. Ele falou, topa essa oração. Eu não estou enxergando nada. Mas, Pai, só que Jesus sabia. E ele sabia que ia sofrer muito. Não estou dizendo que você vai sofrer. O ego vai sofrer. O orgulho vai sofrer. A vaidade vai sofrer. Isso não tem dúvida. Menor grau que Jesus, sem dúvida, você não ia suportar nem eu. Mas essa oração é referência para nós do batismo do fogo. Jesus falou aos discípulos, um dia vocês vão ter que orar assim, tá? Vai chegar um dia que eu espero que você, não é do batismo do Espírito Santo, não, vai chegar um dia que você vai ter que se achegar diante de Jesus no Getsemane e vai ter que se definir. Jesus podia dizer assim, eu não quero, Pai, eu paro por hoje. Mas Jesus fez assim, não faça a minha vontade, mas a tua vontade, tá? É o início do batismo do fogo para a tua vida. Amém, queridos. Glória a Deus por tudo que foi ensinado na aula de hoje. Então nós vimos sobre o batismo no Espírito Santo, uma promessa de Jesus para a minha vida, para a sua vida, é uma promessa para todos. Todos aqueles que andam em santidade, todos aqueles que querem receber algo grande de Deus, receber algo espiritual de Deus. O batismo nas águas, vamos assim simplificar ao entendimento, seria algo mais prático. Lógico que cabe ter uma decisão, ter um toque do Espírito Santo dentro do coração da pessoa, mas é a tua decisão de ir lá ser batizado por um pastor, numa igreja e mergulhar nas águas. O batismo no Espírito Santo de Deus é algo que Jesus manda na vida daquelas pessoas que estão desejando isso, que estão querendo, ser batizadas, ser cheias do poder de Deus, ser cheias do conhecimento de Deus, serem usadas na obra do Senhor e terem o Espírito Santo para os guiá-lo no caminho da verdade através desse processo de santificação. É algo espiritual. Não cabe o homem fazer isso. O homem não tem o poder, ele não tem o direito. Tem uma passagem na Bíblia que teve um homem que quis comprar de Pedro o poder de batizar as pessoas no Espírito Santo de Deus, e Pedro disse que não existe dinheiro disponível para isso. Então eu te encorajo, se você quer algo de Deus, porque a palavra de Deus diz que é para todos. Nosso Deus é maravilhoso, Ele não faz distinção e acepção de pessoas, e Ele batiza aquelas pessoas que estão buscando Jesus em primeiro lugar. Se você quer, se você ainda não foi e quer ter a sua vida transformada, busque o batismo no Espírito Santo e receba o poder de Deus, receba algo grande do Senhor. Amém? E o batismo no fogo, resumindo, serão as provas que nós passaremos e aonde Deus, no qual Deus verá aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está nas coisas da vida ou se o nosso coração está em Deus em primeiro lugar. Foi o que passou a Abraão. Abraão teve o seu filho Isaque, o filho da promessa, o filho prometido por Deus, que veio depois de muito tempo. Teve um dia, só contextualizando para você que não conhece a história, teve um dia que Deus pediu para Abraão o seu filho como sacrifício. E Abraão em nenhum momento ele relutou, em nenhum momento ele perguntou o porquê ou para que ele estava passando por aquilo. Ele obedeceu a Deus e ele foi levando o seu filho para o monte para ser sacrificado por ele mesmo. Veja só, pessoal, olha que coisa louca. Talvez a nossa mente humana, sem estar espiritualizada nas coisas de Deus, no reino de Deus, não entenda. Deus pediu o seu filho para ser sacrificado. É a mesma coisa que Deus pediu para mim, para que eu entregue o Luca, meu filho, como um sacrifício no altar dele. Qual que seria a minha atitude?
Esse seria um batismo no fogo, né? Onde Deus quer ver aonde está o nosso coração. E assim como aconteceu na vida de Abraão, Abraão ele seguiu, né? Ele obedeceu aquilo que Deus tinha pedido para ele. E no momento que Isaac ia ser sacrificado, Deus fez um milagre, Deus deu um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. E Abraão passou pelo batismo no fogo. Então, preste atenção, né? Veja, tente ver as coisas ao seu redor com olhos espirituais. Talvez Deus esteja te pedindo algo na sua vida que você não está conseguindo entender e você está com medo de se desprender. Talvez você esteja passando pelo batismo no fogo. Quantos serão? Nós não sabemos, mas nós sabemos que se nós nos mantermos firmes e fiéis em Deus, na palavra, praticando e obedecendo, Deus dará a vitória como Ele deu a Abraão. E se nós passarmos pelo batismo do fogo, nós veremos a glória de Deus em nossas vidas. Amém, queridos? Eu gostaria de terminar a aula de hoje com uma oração, que todos nós, nessa noite, a partir de hoje, a gente seja cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus. Se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo de Deus, busque ele diariamente, incansavelmente, e receba isso na sua vida em nome de Jesus. E que nessa noite o Espírito Santo abra os nossos olhos para nós entendermos o que está acontecendo ao nosso redor e que a gente tenha discernimento para saber as provas que nós estamos passando, porque muitas provas podem estar acontecendo em nossa vida por causa dos nossos pecados, ou muitas provas é o batismo do fogo em nossas vidas. E aquilo que Deus está esperando de mim e de você, a partir de hoje, sempre é o reino de Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. E não tenha medo de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Não tenha medo de colocar Jesus em primeiro lugar, porque o resto Ele cuidará, como diz a palavra de Deus. Amém? Então, feche os seus olhos. Ó Deus Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tanto ensinamento. E nós te pedimos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, encha os meus irmãos, enche as minhas irmãs com o teu Santo Espírito. Se tem alguém nessa noite que ainda não foi batizado, meu Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa comece a falar novas línguas, em Lamaralaxê, Lamaralá, em nome de Jesus, Pai. E que se tem alguma pessoa que está nos assistindo e não tem essa vontade, eu te peço, em nome de Jesus, quebra as barreiras, Senhor. Quebre os grilhões que estejam aprisionando a vontade e o entendimento, que essas pessoas busquem cada vez mais serem cheias do Espírito Santo de Deus, que é poder de Deus na vida daquelas pessoas que os creem. E nós te pedimos também, Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos espirituais para nós entendermos o que está ao nosso redor, nos mostre o que nós estamos passando, se é algo, né, as dificuldades que nós estamos passando, se é algo que vem do Senhor, se é algo que é o batismo do fogo. Nos dê coragem, Espírito Santo de Deus, nos dê ousadia e nos dê uma porção nova de fé para nós rompermos as adversidades e seguirmos juntos para o altar, juntos para o caminho de Jesus. E é em teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos e já agradecemos. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, tenha uma boa noite e até a próxima aula.